na apostila do segundo bimestre, né? E nós vamos falar dos biomas, né? Lembrando sempre vocês que lá na página 3 nós temos o indivíduo, né? Que seria no caso ali, né, um mamífero. Vários indivíduos da mesma espécie nós temos uma população. Então, várias populações, né, que estão localizadas em determinado ecossistema. Nós temos uma comunidade, né, e ecossistemas diferentes, que são os biomas, né, são considerados o quê? No caso ali, o ecossistema. E o ecossistema está na onde? Dentro da biosfera. Então, hoje nós vamos ver, né, os biomas, tanto mundiais como também os biomas brasileiros. Lá na página 4, tá, nós temos o primeiro bioma mundial, né? Bom, floresta pluvial tropical. O que significa pluvial? Muita chuva, né? Muita umidade. Tropical, porque a temperatura ali é alta, né? Então vamos dar um exemplo. A floresta amazônica, né, é uma floresta pluvial tropical, ou seja, abrange uma biodiversidade muito grande, né, de seres vivos, né, tanto no caso ali plantas como também animais. Então é uma floresta, no caso ali é uma área, né, as florestas pluviais do tropical, que tem altos índices de chuvas e também temperaturas, no caso ali, alta, ou seja, o clima quente. A segunda, né, é a savana. Bom, nós sabemos que a savana, ela tem o clima quente e também é extremamente seca, né? Ou seja, a vegetação, ela é formada por gramíneas, né? As árvores não são de grandes portes, são de pequenos portes, né? Na época de seca, o que acontece com as folhas das árvores? Elas tendem a cair. Por que elas caem das árvores? Porque a árvore precisa racionar água, né? Porque a água é absorvida nas raízes e não fica só nas raízes, ela vai diretamente para as folhas dos vegetais. Então, para a sobrevivência dessas espécies de plantas, elas liberam as folhas para que elas não acabam morrendo devido à falta de água, já que é uma região extremamente seca. E se vocês observarem também, as árvores, elas se desenvolvem uma distante da outra, tá? Até mesmo pela própria sobrevivência, que já se sabe que é um local extremamente seco, que não é incidência de chuvas. Virando a página, nós temos o deserto, né? Bom, o deserto é uma região, logicamente, que tem pouca umidade, né? E nesse caso aqui do deserto subtropical, durante o dia pode chegar a 50 graus Celsius. E durante a noite, a temperatura pode cair para 0, tá? Isso que o tipo de solo é arenoso. E a areia, ela absorve a temperatura do ambiente, né? Quando nós estamos lá na praia, por exemplo, um dia o sol está muito, né, quente, quando nós pisamos na areia, não chega quase a queimar o nosso pé? Porque a absorção do calor pela areia, pela partícula da areia é muito grande, né? E nesse tipo aqui de bioma, se vocês observarem, a vegetação é mais rasteira, né? Tem também algumas vegetações, no caso, que sobrevivem ao deserto. Por quê? Porque elas acumulam água e também elas acabaram, de uma certa forma, ao longo, né, ao longo do tempo, elas acabaram formando espinhos no lugar de folhas. Isso porque a transpiração, né, diminui, no caso, nos espinhos, como por exemplo os cactos. Então, vamos dizer assim, que é um bioma, né, com temperatura que pode ser tanto alta, né, durante o dia, como também baixa, igual está aqui no caso do deserto subtropical. Na página 7 nós temos campos e bosques. Olha bem na imagem. Eu não tenho uma vegetação vasta, né? Então a vegetação desse local é baixa, né? No caso eles são gramíneas, né? Pequenos arbustos. E a temperatura dessa região, né, é bem baixa no inverno, mas também ela é alta no verão, tá? Então apresenta as duas temperaturas, tanto no inverno muito baixa, no verão muito alto, né? Nesse caso aqui,
a fauna, no caso aqui de campos e bosques, é composta em sua maioria por animais herbívoros, né? No caso aqui vocês estão vendo o pisão, né? Que consome, no caso ali, o capim. A floresta sazonal temperada, essa floresta apresenta as 4 estações bem definidas, tá? O que acontece aí? Bom, ela está localizada, vamos dizer assim, ali próximo ao hemisfério norte, né? E apresenta, no caso ali, verões quentes e também úmidos, né? Outro exemplo aqui da vegetação é quando chega o outono, né? No caso ali que a incidência de chuvas diminui, o que acontece com a vegetação? As folhas também tendem, né, a cair, se perde, o vegetal elimina. Por quê? Pela própria sobrevivência do vegetal, né? Por, no caso ali, absorver, no caso ali, uma quantidade de água que faz com que, né, esses seres vivos acabam não morrendo. E alguns animais também dessa localidade, eles hibernam. O que é hibernar? Ou seja, nessa época de inverno rigoroso, no caso ali, o alimento fica escasso. Então, o que eles fazem? Eles diminuem o metabolismo diário, ou seja, as atividades que eles faziam antes, né, em épocas quentes, eles fazem, né, outras atividades, como por exemplo dormir, para diminuir o metabolismo, para consumir, no caso ali, ou a gordura do próprio corpo, né, do organismo, ou também eles acabam acumulando ali uma quantidade de alimento, né, que supra ali, no caso, que dê para suprir, no caso, essa época ali de extrema temperaturas baixas. A floresta pluvial e temperada apresentam árvores de grande porte e que elas não perdem as folhas como a floresta sazonal. Isso porque, no caso aqui, a temperatura, logicamente, é mais amena e acaba não interferindo, né? No caso ali, na sobrevivência dessas espécies de plantas. A fauna desse bioma é composta por insetos, mamíferos, aves, anfíbios, ou seja, é uma diversidade um pouco maior do que no caso da floresta sazonal. Na página 8, nós vamos falar da taiga. Bom, a taiga, tá? Ela se encontra lá no Polo Norte, bem próximo mesmo ao Polo Norte. O que acontece com ela? Por ela estar bem próxima ao Polo Norte, os invernos são rigorosos, tá? O solo é pobre em nutriente, né? Ou seja, não tem uma vegetação diversificada, como por exemplo, né, a floresta que nós vimos aqui na página 4, pluvial tropical. Então a diversidade de seres vivos é menor, até porque o ano todo o solo fica coberto por neve, né? Então é extremamente gelado. A tundra, né, ela se localiza lá no Ártico, ou seja, lá no hemisfério norte. Então ela é extremamente fria, tá? Com verões, no caso, que chega somente a 3 meses. Então veja bem, os 9 meses são invernos rigorosos, né? Então se vocês observarem aqui, né, o solo ele permanece congelado, né, o ano todo. Então, ou seja, a diversidade também, assim como a taiga, tá, de seres vivos, é muito baixa, né? Bom, a fauna é composta por aves, né? Que no inverno essas aves, elas migram. Por que elas migram dessa localidade para outra? Em busca de alimento ou mesmo para reprodução, né? Já que essa localidade é extremamente fria. E nós temos como exemplo aqui, né, o boi almiscarado da tundra, né? Então, olha a pelagem desse animal. É uma pelagem grossa, né, que resiste ali no caso, temperaturas muito baixas. Bom, voltando ao nosso conteúdo, mais agora, falando dos biomas brasileiros, né? A Pro vai falar da característica, um pouco das características de cada um. E nós vamos começar com o maior bioma. Qual que é o maior bioma? Lá na página 10. A Amazônia. Não, então vamos dizer assim que a Amazônia é uma floresta com uma biodiversidade muito grande.
vegetais, né, que são as plantas, quanto também de animais. Lá a incidência de chuvas é muito grande, né? Então, devido à umidade, né, o solo também, ele ser beneficiado com tanta vegetação, né, que contribui, no caso ali, né, com a fertilização. Então, é um bioma de extrema biodiversidade. Já na página 12, nós temos o cerrado. Bom, o cerrado, ele apresenta, né, estações muito quente, né, no caso ali, e seco, que dura aproximadamente ali 7 meses. E também apresenta verões chuvosos, né? Lá no cerrado, o que acontece com o cerrado? Os vegetais, eles apresentam galhos retorcidos e a casca grossa, tá? Por que eles apresentam essas características? Porque lá no cerrado existe no solo, no caso ali, um excesso de alumínio, tá? E o solo também é pobre em nutrientes. Devido a esses dois fatores, contribuiu para que esses vegetais, ao longo do tempo, adquirissem essas características. Galhos retorcidos, pequenos portes, né, com casca grossa. E também no cerrado ocorrem, né, infelizmente, muitas queimadas, tá? Seja queimadas, né, no caso ali por raios, ou também queimadas, né, no caso ali, ocasionada pelos seres humanos, até mesmo para retirar a vegetação e fazer, no caso ali, o plantio da agricultura, né? Então, enfim, as atividades humanas também contribuem com a queimada nesse local. Na página 13, nós temos a caatinga, né? A caatinga, nós sabemos que ela significa mata branca, até porque se nós observarmos na imagem, né, na primeira imagem ali, a vegetação, né, ela tem um aspecto seco, né, com poucas vegetações, por exemplo, gramíneas, ou mais vegetações como cacto, xique-xique, né? Ou seja, é um bioma, né, que a Proju vai dizer assim, que a biodiversidade não é parecido com o da Amazônia. Então, é menor a biodiversidade, até mesmo para apresentar poucas incidências de chuvas, né, temperaturas, né, que podem ser altas, enfim, e o solo também não tendo chuva, o que acontece com ele? Ele não consegue, né, germinar, no caso ali, os vegetais. Bom, os animais, a fauna, né, desse bioma que vocês estão vendo ali, podemos encontrar calangos, arara azul, o carcará, né, dentre outros animais, como morcegos, serpentes, né? Então, a caatinga significa mata branca, tá? Por que mata branca? Porque o aspecto, né, no caso ali, dessa mata o ano todo é um aspecto meio seco, né, devido à falta, né, de chuvas. Mata Atlântica. A Mata Atlântica é semelhante à Amazônia, né? A biodiversidade, tanto da fauna quanto da flora. Porém, é um dos biomas mais devastados ao longo do tempo, né? Pelas atividades humanas, no caso ali. Elas apresentam, né, árvores de grande porte, animais como, por exemplo, a jaguatirica, a caninana, né, vamos dizer, quem mais aqui? A araponga, que é uma ave, né? É um bioma, o mico-leão dourado, né, que é considerado ali símbolo da Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica, ela está localizada, né, nas costas, que vai lá do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Só que o percentual desse bioma ao longo do tempo, ele foi devastado, até mesmo pelas atividades humanas, né, pois está localizado ali, né, entre o oceano, no caso ali, aonde, né, quando descobriram o Brasil, formaram o que? Colônias. Então começaram ali a desmatar, né, e assim continua até hoje. Então é um dos biomas mais devastados, no caso aqui brasileiro.